Semeando a Palavra. Neste momento, vamos para a poderosa Palavra de Deus, para o nosso elevo espiritual. E eu convido você a acompanhar a palavra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no seu capítulo 21, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Amém. Vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento, trazer a essa atmosfera a oração, a conversa com o nosso Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, a Ti, Senhor, rendo graça, louvor e adoração. Venho a Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia para cada um de nós, que não usamos a fé como o Senhor gostaria que nós tomássemos posse desse sacrifício, dessa autoridade dada por Ti. Então, Senhor, nesse momento, em o nome de Jesus, nos fortalece com a Tua palavra, com esse maná, Senhor, com este alimento, esse pão descido do céu. Graças Te dou, porque Teu é um reino, o poder e a glória para sempre. Coloca, Senhor, os pedidos de orações que chegam aqui nesta emissora, para que eles sejam, Senhor, para a glória do Teu nome. Vem respondendo, Senhor, na área financeira, na área sentimental, Senhor, na salvação da família. Espírito Santo, em perdoar pecados, somente o Senhor tem esse poder, essa autoridade. Toda autoridade o Senhor tem, até mesmo de perdoar pecados. Continua nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda! Jesus declara que a oração, ela feita com fé, ela tem um efeito. Então Ele não limitou o direcionamento em qual área a gente deve orar e a oração funciona, não é? Ou seja, a oração funcionar, aquela oração que ela é respondida. Aqui Jesus usou uma figueira para simbolizar que quando a gente determina com a nossa voz, com a nossa boca, em nome dele, o mal tem que sair, tem que se cumprir, porque isso ele fez para dar credibilidade ali, não somente com palavras, mas com ação, com atitude. É impressionante, ele chega e diz para aquela árvore que ela deveria secar, ela deveria não dar mais fruto. E assim aconteceu imediatamente. Olha aí o poder da palavra que eu sempre ensino, seja na igreja, seja aqui no programa de rádio. Nós estamos sempre dizendo que as nossas palavras ditas com fé, elas têm um efeito neste mundo, nessa questão física. Então Jesus tomou posse do que Deus determinou no princípio da criação. Vamos entender agora. Por que é que a oração de Jesus sempre funcionou, não é? Jesus sempre que ordenou, a coisa aconteceu.
porque ele proferiu com fé. Fé em quem? Em Deus Pai Todo-Poderoso. Porque não existe outro Deus além dele que tenha tal autoridade. Deus é um Deus criador, o restante é tudo criatura. Então jamais a criatura vai ser superior ao Criador. Então quando a gente determina com fé, não duvidando em nosso entendimento, que é chamado de coração, nós vamos obter o efeito daquela oração que foi feita. De alguma maneira Deus responde a nossa oração, porque quando nós oramos baseado pela palavra, tendo a palavra de Deus como base para fundamentar a oração, é claro que ela vai ter um efeito. Então Jesus usou a Bíblia, sabe onde? No começo, aonde Deus criou a natureza e disse assim: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e ele determinou isso para o homem. E a princípio não tinha pecado algum. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, Deus deu essa autoridade para eles. Jesus, não tendo pecado algum, também tem a mesma autoridade. E o que é que ele fez? Ele tomou posse. Às vezes a gente já tem autoridade determinada pelo Senhor e a gente ainda fica clamando, sabe? Como aquela oração boba, vaga, onde Deus já ordenou, não é? Aquele que crê, os sinais vão seguir. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Se a pessoa não acredita, não vai acontecer sinal, não vai acontecer nada. Eu estou falando de quem ora. Eu estou falando daquele que declara a palavra de Deus, não é? Eu estou falando daquela pessoa que deseja alguma coisa do Senhor e pede, faz suas petições. Então Jesus, ele tomou posse do que Deus já havia dado, não é? Porque quando Jesus veio, ele veio como um homem, sem pecado, mas porém absolveu todo o nosso pecado e foi até a cruz para nos dar a libertação. Ele nos comprou com o seu sangue e hoje nós estamos aqui com esse direito. Como João disse: todos quanto os receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos ou serem chamados filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma autoridade que Jesus já deliberou para aquele que acredita. Mas se a pessoa não acredita, não tem problema. Mas nós devemos crer. Você que está ouvindo agora, você deve crer na oração que você faz. Porque se você está falando no oculto, no secreto com Deus, a palavra diz que Ele vai recompensar, Ele vai retribuir, Ele vai fazer conhecida a sua oração publicamente. E aqui Jesus declara, porque Ele tomou posse do que Deus já havia dado. Então você observa que hoje uma planta está aí dominando vários homens, não é? A maconha, a cana-de-açúcar e tantas outras, né? Uma pedra dominando o ser humano. Está invertido, os valores estão errados. Nós é que devemos ter autoridade sobre a natureza, sobre as plantas, sobre os alimentos. Não são eles que devem ter esse poder sobre nós, mas é o contrário, é nós que temos o poder sobre tudo isso. Aí então o fato de um homem dominar um cavalo, dominar um leão, dominar os seres do mar, aquilo ali foi Deus que deu autoridade ao ser humano para ter esse domínio. Então Jesus foi até a figueira, declarou que ela deveria secar, e o texto diz que imediatamente a figueira secou. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como se secou imediatamente a figueira? Olha a resposta de Jesus. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, tá vendo? Mas até a este monte, disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Então, gente, vamos aqui entender. Jesus não limitou somente a figueira, ele deu mais um exemplo. Além da figueira, ele disse que o monte também mudaria de lugar se assim alguém determinasse, sem duvidar em seu coração. Ele não fez isso.
Não foi necessário, mas se fosse, ele faria. Observa que pela fé Pedro andou por cima da água quando Jesus apareceu, e ele teve esperança, ele teve fé, ele disse: se és tu mesmo, faz com que eu vá até aí. E ele começou a caminhar sobre a água. Quando perdeu a fé, quando ele teve medo, aí ele naufragou, ele afundou. E ele era pescador, mas teve que recorrer a Jesus, não é? Ele disse: salva-me, né? Então Jesus, ele está sempre a nos ouvir. Tem orações que ele responde imediatamente, tem outras que ele vai usar o tempo para nos ensinar a administrar, e depois é que ele vai responder a oração. Então ele disse no verso 22: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, se você está fazendo a oração e você começa a repetir a oração porque não tem certeza, então isso aí é uma religiosidade. A oração, ela é uma conversa, e a gente tem que determinar e acreditar que ele vai responder. Olha o que aconteceu à figueira, uma planta. Ela teve que obedecer. Ele disse que ela deveria secar, e ela secou imediatamente. Então, gente, você que está ouvindo essa programação, no momento da oração você tem que render toda a tua mente, todo o teu entendimento para Jesus, e clamar mesmo a Ele, dizer: Senhor, me tira dessa situação, eu não estou mais aguentando isso aqui. Senhor, muda esse quadro. E você não deve duvidar. Se você pede a oração, alguém ora por você, acredite que essa oração está chegando ao Pai, e Ele vai mover a mão para nos tirar dessa aflição. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A felicidade de Deus vai brotar no teu coração. Acredita nisso, vai trabalhando, vai vivendo um dia de cada vez. Não viva o passado na tua mente, não dê vazão a isso, porque às vezes é o fantasma do passado, não deixa a gente viver o presente nem construir o futuro. Nós devemos nos renovar. Cada dia as misericórdias do Senhor são renovadas por Ele mesmo. Então nós devemos viver um momento único. Todo dia ele é único, é como a impressão digital. Viva o hoje, viva o agora, planeje o amanhã dentro da palavra de Deus, e você terá a resposta que você deseja da parte do Senhor. Quando orar, ou quando você pedir oração a alguém, não duvide, porque vai ser feito, vai acontecer, porque Jesus disse que nós devemos confiar. O apóstolo Tiago também diz que aquele que ora tem que crer que o Senhor está nos ouvindo, porque senão é como as ondas do mar, que é levada pelo vento e açoitada de um lado para outro. Não, a oração é uma conversa, nós temos que crer que Ele está ouvindo, e Ele é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que acreditam, daqueles que honram o seu nome. Então, nesse momento nós vamos orar, grato a Deus por essa palavra. Ore comigo. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nos dá fé. Acrescenta, Senhor, a sabedoria. Tira toda a enganação do mundo em nossa mente. Tira toda falta de fé, Senhor. Aquilo que não te agrada, que está em nós. Nós temos, Senhor, a certeza de que o Senhor agirá. Mas a nossa mente, Pai, ela é muito cheia de confusões, de pensamentos que não te agradam. Por isso, Senhor, levanta o enfermo do seu leito de enfermidade. Dá a fé necessária, Senhor, em nosso coração para orar e ver o resultado da oração. Senhor, vem tirar aqueles que estão encarcerados em suas mentes. Meu Deus, vem, Senhor, restaurar a família. Espírito Santo, vem bloquear agora, Pai, em nome de Jesus, aquela pessoa que está sendo enganada, iludida, Senhor, pelas artimanhas do diabo. Em nome de Jesus, Pai, nós esperamos neste nome, porque a nossa esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Semeando a palavra.